Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, minha nova família de sofredores mais vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Torre de Vigia, da Watchtower ou das Testemunhas de Jeová, como vocês quiserem falar. Minha família querida, do nosso canal Adriano, a voz dos que não falam. Uma noite mais aqui com vocês, noite aqui na Espanha, né? Deve ser de tarde no Brasil e de manhã em outros lugares, né? Independente da hora que você assista. Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa família, onde aqui damos lugar, né? Deixamos extravasar aquilo que muitas vezes sofremos calados, não é? Por isso esse canal se chama A Voz dos que não falam. Eu dou a minha voz, eu dou a minha voz a vocês, para que vocês possam expressar aquilo que sentem, aquilo que sofrem, e como vítimas desta organização chamada Testemunhas de Jeová, que não gostam, que fala que eles causam vítimas. Sim, vocês causam vítimas, e muitas. E não são poucas as vítimas que vocês causam, não. Eu tenho aqui, olha, né, para provar. E está na mão, esses documentos estão na mão da Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha. Eu tenho aqui 2 relatórios médicos e psiquiátricos, né, que eu tive que pedir como prova do que vocês causaram na minha vida, Testemunhas de Jeová. Como uma organização mentirosa, né, uma religião falsa, que leva o título de religião, mas na verdade é uma seita de nível mundial, uma macro e multinacional empresa, que tem como por objetivo a ganância monetária e o engano psicológico das pessoas. E vocês conseguem realmente, vocês têm um êxito fantástico em enganar pessoas. Vocês enganaram minha própria família. A minha própria família está enganada por vocês. E por mais verdades que eu exponha aqui, não adianta. Satanás cegou tanto a mente e o cérebro dos meus familiares que, por mais que eu fale, é impossível. Satanás tem um poder extraordinário na mente daqueles que fecham o seu coração para Cristo. Infelizmente, é um trabalho de Cristo isso, e pode ser que um dia alguns deles despertem, né? Mas eu tenho provas dia atrás de dia de que não adianta. Tem que deixar para lá. Algumas pessoas você tem que deixar para lá, não adianta. Por mais que você ame, a maior prova de amor que você pode dar a alguém é, mesmo amando uma pessoa, deixá-la seguir a vida dela. Quando essa pessoa se empaca na terquedade, né? Não sei como fala no Brasil, empaca na sua... Não quero usar uma palavra agressiva, sabe? Não quero usar uma palavra ofensiva, né? Mas quando empaca na sua falta de raciocínio, não adianta. Você tem que deixar. É uma prova de amor, né? Às vezes você tem que se sacrificar a você para que outra pessoa siga o seu destino, o seu caminho e busque sua felicidade aonde seja e como seja. Então, você que está passando por isso, escute essas palavras e coloque-as em prática. Porque vai fazer bem para o teu coração e para a tua alma e para o teu espírito. Deus nunca vai tirar da tua vida uma pessoa que deveria estar nela. Se algumas pessoas saíram da tua vida e não tem maneira de que você conviva com essas pessoas, é porque Deus escutou e viu coisas que você não viu. Apunhalamentos que você sofreu pelas costas que Deus viu e você não viu. Então Deus, de maneira milagrosa, embora causando certa dor em nós, ele tirou da nossa vida pessoas tóxicas, pessoas que estavam te causando dano. Então, o ostracismo é isso. As pessoas que te ostracizam e que não querem mais ter contato com você, que saíram da tua vida e que você sofre por elas, pode ser, né? Não digo rotundamente, mas pode ser que Deus tirou de propósito essas pessoas da tua vida para não te causarem maior dano mental e emocional. Principalmente para aqueles que temos um coração bom e que amamos de verdade a outras pessoas. Pessoas que se tornam insensíveis e com um coração de pedra, é melhor que se afastem de nós, é melhor que mantenham distância. Por quê? Porque são pessoas que se complacem
não sei se fala assim no Brasil, né? Mas são pessoas que se agradam na mentira, na falsidade, no demonismo, no satanismo, se agradam disso e querem continuar lá. Então, deixem que vivam lá. É o melhor que pode acontecer para você mesmo, para a tua saúde mental, espiritual e física. Assim que, dado esse recado, eu quero dizer que me sinto cada dia querido por vocês. Somos já quase 3.000 inscritos neste canal. A última vez que eu olhei era 2.615, parece, inscritos. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês. Até mesmo aqueles que assistem e não são inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, deixe o seu like. Vai ajudar este canal a crescer? E as mensagens e as verdades que nós soltamos aqui, as bombas de notícia sobre esta organização que não estão parando de chegar, fazem com que muitas pessoas despertem para o que é a verdade sobre esta organização mentirosa e sectária chamada Testemunhas de Jeová, que destrói famílias, né? Mas também tem uma coisa em mente. Pense numa coisa. Se o teu familiar, que tanto você ama e que você pensava que te amava, te abandonou por esta organização, esta pessoa também não te merece. Você tem um coração puro, sincero e se apegou à verdade de Cristo. Fique feliz com isso. As pessoas que se afastaram de você por causa de uma máfia, por causa de um lixo de organização, essas pessoas não te merecem. Não deveriam ter estado na tua vida. E você, se aceitar isso o quanto antes, é melhor. Ainda que você ame profundamente essas pessoas. Eu não digo que você deixe de amar, não. Porque o verdadeiro cristão continua amando até mesmo os próprios inimigos. Mas não permita que o ostracismo, o desprezo e a terquedade, a cabeça dura dessas pessoas, né, afetem a tua saúde emocional e mental. E espiritual também. Continue firme e apegado em Cristo e naquilo que é verdadeiro. E não olhe para o outro lado. Quando a verdade for dita, olhe. Apegue-se à verdade. Não acredite em homens. Este corpo governante, este bezerro de ouro adorado pelas testemunhas de Jeová são um bando de canalhas, mentirosos, falsos, hipócritas, que conduzem pessoas que acreditam cegamente neles. Servem a homens. Esse Jeová que eles falam nem é Deus. Não é o nome de Deus. Teve uma inscrita que hoje falou, Adriano, por favor, como eu devo chamar a Deus então? Você é cristã? Você que me perguntou isso? Sim, claro que sim. Leia os relatos, os evangelhos, de uma tradução respeitada, não esta tradução do Novo Mundo, que isso daí nem é Bíblia, isso daí está mais mexido que não tenho nem qualificativo para essa tradução deles. De tão manipulada que eu já provei aqui nesse canal, a manipulação que tem nessa tradução que dá nojo. Pega uma tradução respeitada e lê a vida e o ministério de Cristo, os evangelhos. E ali você vai ver como o Filho de Deus, Cristo, nos orientou a chamar o Pai. Uma pergunta que eu faço a todos vocês. Você é filho, né? Todos nós somos filhos. E alguns somos pais. Como você chama o teu pai por nome? Eu estranho quando eu vejo um filho chamando um pai pelo nome próprio do pai, né? Um filho dizer, ô, senhor Antônio, ou senhor Benedito, ou senhor José. Fica feio, né? Um filho chamar assim um pai, não é? Demonstra que não tem uma relação fluida, estão distantes um do outro, né? Não tem ali uma amizade, uma intimidade. Um filho, quando se dirige a um pai, ele diz, pai, papai, né? Carinhosamente, né? Como eu chamo meu pai de papai. Quando chamava, né? Porque agora eles não falam mais comigo, né? Por culpa dessa máfia nojenta. Então, você que fez essa pergunta para mim, se você procurar no canal, você vai encontrar 2 vídeos meus explicando sobre como que nós podemos ter certeza de que Jeová não é o nome de Deus. Jeová
foi uma junção, né, híbrida das vogais da palavra Adonai, né, com o tetragrama hebraico, que só tem consoantes, e se perdeu a pronúncia durante os séculos, né? Não se conhece a pronúncia do tetragrama. E um sacerdote, né, no século XIII, me parece, ele pegou as vogais de Adonai e insertou no tetragrama. Coisa que não se pode fazer, porque o nome de Deus é sagrado, né? Não se pode nem acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. E então saiu o nome Jeová, que depois pegaram o Y, traduziram para o nosso idioma como J, né? O J, naquela época de Cristo, nem existia, é uma letra moderna. Tanto é que o nome de Cristo não é Jesus, tampouco, né? Só que eu não sou contra que as pessoas chamem a Deus do que elas quiserem chamar, porque é Deus que vai julgar a relação dela com a pessoa. Você pode chamar a Deus do que você quiser, até de Jeová, se você quiser. Eu não chamo, por quê? Porque eu sei e fiz pesquisas e mostrei aqui nesse canal que tem até muitas satanistas que usam esse nome. E eu não quero me misturar com essas coisas. Mas é uma questão pessoal minha, né? Mas o que eu destaco aqui é que esta organização que leva esse nome, dizendo nós somos a única organização que leva o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus. E isso é uma mentira. É isso o que eu saliento aqui. Jeová não é o nome de Deus. É um nome inventado. O nome de Deus não é Jeová. A letra J nem existia, tá bem? É isso que eu queria destacar para você. Mas se você quiser mais informações, você procura no canal, tem um monte de vídeos aí. E vai ter 2 vídeos que vai falar sobre esse assunto. E aí você verá uma explicação mais técnica que eu dou, à base do que eu pesquisei também. E é verídico o que eu conto e mostro aqui. Eu até agora aqui neste canal não contei nada que não fosse absolutamente a verdade, comprovada, né? Assim que isso é o que eu queria transmitir a vocês. Outra coisa que eu queria transmitir é que a Torre de Vigia chegou para nós agora uma notícia. Segurem-se, porque isso vai demonstrar uma vez mais a falsidade dessa religião. E quem quer continuar lá dentro dizendo, olha, cuidado, hein? Apegue-se a Jeová, apegue-se à organização, escute os anciãos da tua congregação. Isso é chupa-dedice crônica, viu? Isso é de gente que o Tico e o Teco estão em coma profundo e irreversível. Então, é gente que você pode falar para eles o que você quiser, que não adianta. Não adianta, é gente caso perdido. É só Cristo que pode resgatar. Para seres humanos é caso perdido. Deixa nas mãos de Cristo. Ele sim pode ressuscitar essas pessoas mentalmente. Na Noruega, vocês lembram que a Noruega tinha tirado a subvenção das Testemunhas de Jeová de $1.500.000 por ano? Vocês lembram disso? Que as Testemunhas de Jeová vinham cobrando isso faz 30 anos. Né? $1.500.000. O que acontece é que entraram na justiça e briga para lá, briga para cá. A Noruega disse o seguinte, olha, se vocês assinarem e aceitarem as normativas do nosso país, nós pagamos para vocês $1.500.000. Entre essas normativas estava eles não poderem mais desassociar a ninguém. O processo da desassociação tinha que parar. E, para nossa surpresa, o corpo governante autorizou, né, os representantes da Torre de Vigia lá da Noruega a assinarem esse documento, que depois eu vou trazer para vocês aqui. Assim que na Noruega foi assinado um documento onde a sociedade Watchtower Bible Intact Society, ou a Torre de Vigia, ou as Testemunhas de Jeová na Noruega já não podem desassociar ninguém, para continuarem cobrando $1.500.000. Assim que aquilo que Anthony Morris disse, de que queriam fazer com que nós mudássemos nossa política e nossas
crenças sobre a desassociação, isso nunca vai acontecer. Pois aconteceu. Talvez esse seja um dos motivos mais pelos quais Antônio Mores teve que cascar fora de lá. Na Noruega, as testemunhas de Jeová já não podem desassociar a ninguém. Porque, senão, não cobrarão $1.500.000. E eles assinaram um documento comprometendo-se a não fazerem isso mais. Está dado a notícia. Mais adiante, eu vou trazer mais documentações, tá bem? Mas se vocês pesquisarem em outros canais, aí vocês vão encontrar, né, essa notícia, principalmente nos canais aqui da Europa. Os canais de ativismo já têm a documentação e tudo. Eu não tive tempo de pegar essa documentação. Eu não tive tempo. Por isso que eu não trouxe. E, ademais, hoje é o Conte-nos a sua história. E no Conte-nos a sua história de hoje, desculpa, eu estou muito cansado. Hoje eu trabalhei demais, tive um desgaste emocional muito forte. E quando a gente passa por desgastes emocionais, o cansaço é ainda maior. Quando a gente trabalha fisicamente duro, né, a gente fica cansado, né? Mas quando o desgaste é emocional, é mental, a gente fica cansado, muito cansado. E eu tô super cansado hoje. Mas estar aqui com vocês me ajuda a me recompor. Por isso eu agradeço imensamente a Deus e a Cristo. E também ao Espírito Santo, que tem me dado força. E a vocês, minha nova família, por estarem comigo. Aos meus filhos, Bruno, Hugo e Daniel, que têm falado comigo todos os dias. Amo vocês, meus filhos, do fundo do meu coração. Também amo minha filha, mas está dominada mentalmente por esta organização, da qual eu não quero saber nada dessa organização, satânica. Infelizmente, 90% da minha família está abaixo da influência demoníaca desta organização, que já foi provado aqui neste canal, que eles são uma organização com influência satânica e demoníaca. Hoje, no Conte-nos a sua história, eu quero contar a história de uma pessoa que não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele se chama Nestor Kuljan. Quem foi Nestor Kuljan? Este Nestor Kuljan foi um homem que entregou a sua vida totalmente à torre de vigia, às testemunhas de Jeová. Basta você olhar nas expressões faciais, na maneira dele falar, você vê que é uma pessoa de um coração enorme e de bondade. Este homem não cometeu pecado nenhum para ser desassociado nem expulso de Betel, da sede mundial, porque ele trabalhou lá por aproximadamente 15 anos na sede mundial, na tradução e em departamentos importantes, e era um ancião lá dentro. Só que ele foi amigo íntimo de Raymond Franz. E quando Raymond Franz, que era membro do corpo governante, discordou e salientou os erros do corpo governante, o corpo governante fez com que Raymond Franz, né, se sentisse tão mal que tivesse que abandonar a Betel. E depois conseguiram desassociá-lo. Quando isso aconteceu, eles começaram a pressionar a todos os amigos íntimos de Raymond Franz dentro de Betel. Eles chamaram aquela época de a caça de bruxas. E acusaram a todos de apostasia. E Nestor Kuljan, o seu erro foi simplesmente dizer: eu não vou contar nada do que eu conversei com o Raymond Franz. Era meu amigo, ele conversava comigo. Eu nunca falei nada do que ele falou para mim, mas eu não tenho obrigação de contar conversas privadas minhas com o Raymond Franz a vocês. Esse foi o motivo pelo qual o expulsaram. Depois já de uma certa idade, de ter entregado sua vida toda dentro desta organização, cometeram essa injustiça com ele. Eu tenho um vídeo pequeno dele aqui, que eu quero mostrar para vocês vocês apenas conheçam Nestor Kuljan, se ainda não conhecem, né? E depois eu vou ler e contar a história dele. No Conte-nos a sua história. Este é Nestor Kuljan. Saludos. Les saluda Nestor Kuljan desde San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto.
Y les quiero hablar esta mañana de las muchas razones que tenemos para sentirnos felices. Estamos libres de religión. Somos personas libres de creencias y doctrinas sin base alguna. De hecho, mi esposa y yo fuimos misioneros de los Testigos de Jehová en España por 10 años y ocupamos puestos altos en la organización y sabemos muy bien cómo se manipula a la gente que pertenece a las sectas para que crean en lo que dicen y lo que enseñan y manipular nuestra vida. También trabajamos 3 años en la Central Mundial de los Testigos cuando estaba en Brooklyn, pero en el año 80 me separé por completo de esa organización y me siento muy feliz de no pertenecer ahora a ninguna organización religiosa. De hecho, tengo la oportunidad de pertenecer a varios grupos de ex testigos, que es una secta o un culto, y personas que han estado en otros grupos. Y veo cientos de mensajes diarios del sufrimiento emocional, del daño que todavía están sufriendo personas que hace años ya salieron de las organizaciones religiosas. Por eso pienso que lo mejor que nosotros podemos hacer es mantenernos libres mentalmente, libres de creencias y sobre todo nuestra mente. Muchas veces físicamente no estamos libres. Hay circunstancias en nuestra vida, personas que tienen que estar sujetas a, incluso personas que están en las cárceles, pero mentalmente podemos ser libres y evitar todo control mental. Por eso evitemos siempre que nos manipulen. Hay muchas sectas, no solamente sectas religiosas, hay sectas de grupos de mejoramiento personal, esos grupos que se convierten en sectas, compañías de multinivel, de negocios que se convierten en sectas, y grupos, sencillamente grupos donde son sectas pequeñas de 3 o 4 personas. Por eso mantengamos siempre nuestra mente abierta, objetiva, y no importa de quién sea, nosotros siempre analicemos todo y veamos que está de acuerdo con nuestro ser, con nuestra mente. De hecho, mi esposa y yo escribimos un livro. Assim que vocês puderam ver aqui, quem é Nestor Kulian. Agora, eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouquinho do Conte-nos a sua história, né, com a história de Nestor Kulian. Eu encontrei um pouquinho de sua história e gostaria de compartilhar com vocês. Diz o seguinte, tá em espanhol, eu vou ir traduzindo ao português, tá bem? Assim que se alguma palavra aí sai um pouco assim estranha, porque eu estou traduzindo instantaneamente. Diz assim, Nestor Kulian era amigo do falecido Raymond Franz, que era membro do corpo governante. Quem foi expulso da Torre de Vigia no ano de 1980, simplesmente por recusar ser interrogado. Raymond Franz se recusou a ser interrogado, expulsaram ele da Torre de Vigia. Por que pessoas que se orgulham de seus altos princípios cristãos transmitiriam tais rumores ou fofocas perversas quando não tem nada em absoluto mais que fofocas em suas histórias? Disse Raymond Franz. Em seu livro, Crises de Consciência, Raymond Franz escreveu o que aconteceu de estranho em Betel na expulsão de Nestor Kulian. Raymond Franz planteou uma pergunta citada em cima, em resposta aos rumores que rapidamente se espalhavam por todo o Betel de Brooklyn. Imediatamente depois da surpresa, da estranha decisão de expulsar de lá Nestor Kulian e sua esposa. As pessoas especulavam sobre a possível causa, já que, na realidade,
ninguém sabia por que Nestor Culian se havia visto forçado a sair. Alguns diziam que ele havia feito uma tradução errada da literatura da sociedade e mudado o seu significado. Outros assumiam que ele tinha uma aventura amorosa. Mas, na sexta-feira, 25 de abril de 1980, esse foi o dia que ele saiu. A família Cuilan, saíram muito cedo na manhã seguinte com as línguas de Betel murmurando fofocas. Só o corpo governante estava sabendo realmente o que havia acontecido para que eles tivessem sido expulsos. E por que Nestor se havia... Só o corpo governante estava ao tanto de que eles haviam sido expulsos, agora notem, simplesmente porque Nestor se havia negado a divulgar o conteúdo das conversas privadas que ele havia mantido com o seu amigo Raymond Franz. Se isso não é uma seita, o que será, né? O que será? Se isso aqui é uma ditadura pura. Você que está escutando isso, pode pensar que está sendo exagerado. Não. Assista às entrevistas de Nestor Cuilan. E aí diz assim: claro, há muito mais de fundo nessa história que unicamente isso. Mas se apresenta uma questão óbvia. O que temia a torre de vigia até o ponto de expulsar de forma tão malvada a um homem com mais de 20 anos no serviço do tempo integral, a quem o corpo governante havia convidado pessoalmente para Betel 3 anos antes? Este artigo tentará responder a essa e outras perguntas. Um homem da organização. Nestor já havia permanecido firme e fiel como testemunha de Jeová por mais de 15 anos, quando ele e sua esposa foram convidados a Betel para trabalhar no departamento de tradução. Antes disso, ele havia aceitado cada oportunidade que se lhe havia estendido, iniciando de imediato a obra de pregação do tempo integral em Porto Rico, depois de seu batismo na idade de 20 anos no ano de 1961. Nestor e Toni Cuilan, que era a esposa Toni, no dia do seu casamento, Nestor conheceu do seu casamento, Nestor conheceu a Toni. Desculpa, a tradução é um pouco estranha, né? Numa assembleia. E soube imediatamente que ela seria a elegida ou a escolhida para ser sua esposa. Que bonito. Que se conheceram numa assembleia e no mesmo dia que ele viu ela, ele sabia que ia ser a esposa dele. Que bonito. Depois do seu casamento, em 1964, Nestor se uniu a ela como pioneiros especiais. Eles conseguiram sobreviver com uma designação mensual e com um ganho da sociedade de tão só $32,50 para cada um, vivendo, no começo, num porão a meio construir, que cheirava mal a madeira de construção e a cimento fresco. O casal pronto se mudou a uma casa onde estava permitido dormir, mas não cozinhar e nem comer. Era uma casa que eles podiam dormir lá, mas não podiam cozinhar nem comer lá, tinham que comer fora. Aí ele diz: nós dormíamos ali e comíamos nossas comidas com outros membros da congregação, explicou Nestor. Nunca passávamos fome e nem considerávamos que fôssemos pobres. Lavávamos nossa roupa nas casas de nossos pais. Era um desastre. O que estávamos fazendo
vivendo como ciganos, assim, de um lugar para o outro, né? Sempre mudando de residência. Mas aceitávamos nossa vida e éramos felizes, já que acreditávamos que estávamos servindo a Jeová. Passaram 3 anos e nos foi aberta uma outra porta de oportunidade, a escola de Gileade. Este convite se tratava de uma aventura tipo de uma porta giratória, já que deixaríamos para trás amigos, familiares e o nosso próprio país natal, Porto Rico, para passar 6 meses um treinamento para missionários em Betel. Durante sua estadia em Nova York, Nestor recebeu também a capacitação como superintendente de circuito, para poder servir em países onde a atividade das testemunhas estava abaixo proscrição. Recém-saídos de Gileade, foram designados a trabalhar encobertos como missionários durante o regime de Franco, na Espanha. Claro, franquismo, na época que aqui era ditadura forte mesmo. Franco era como um Hitler, né? Eles vieram encobertos como missionários durante o regime de Franco, na Espanha. Um país estrangeiro para eles, que não tolerava outra religião que não fosse o catolicismo. O casal sofreu muita adversidade no seu novo território hostil. Se tratava de um estilo de vida a que não estávamos acostumados, uma vida dura e rígida, devido às exigências da obra e das leis disciplinárias, recordou Nestor. Nós ingressamos como turistas e cada 6 meses tínhamos que sair e voltar a entrar no país ao dia seguinte, com o objetivo de que pudéssemos selar o nosso passaporte. Utilizamos diversas fronteiras para evitar ser reconhecidos. Se a polícia nos fazia parar, ao menos o passaporte indicava que havíamos entrado de forma legal. Vivemos 10 anos na Espanha ilegalmente como turistas, ainda que estávamos trabalhando para uma organização religiosa proscrita neste país. Sempre estivemos com medo da polícia e constantemente estávamos cobrindo nossos rastros para não acabar sendo presos. Em Barcelona, onde eu vivi, 18 anos em Barcelona, fui muito feliz em Barcelona. Aí diz, em Barcelona, Nestor foi treinado e designado como superintendente de circuito para Madrid. Mais tarde, serviu como superintendente de distrito para todo o país da Espanha. Também conduziu a escola de anciãos durante 4 anos. Quando não estava de viagem, trabalhava no departamento de serviço da filial ou do Betel da Espanha, que estava em Barcelona na época. Uma vida de uniformidade. Quando os Cuila foram transferidos a Betel em 1977, abandonaram o que consideravam seu paraíso espiritual na Espanha para ingressar no que pressentiam como uma selva espiritual, aonde se complicou a sua sobrevivência. Foi uma mudança difícil que abriu os olhos deles com respeito a condições e realidades enormemente diferentes do que eles haviam imaginado. Imediatamente nos demos conta da disciplina e a severidade do lugar, disse Nestor. Havia muita uniformidade e estereotipos. A individualidade se perdeu rápido. Me disseram que me vestira de forma modesta, como cristão maduro, para dar exemplo. Os irmãos não podiam deixar-se crescer o bigode nem a barba e tinham que levar o cabelo curto. Era como ingressar numa prisão do exército, onde te raspam a cabeça e te entregam um uniforme. Ainda não nos vestíamos, apesar de não nos vestir num uniforme literal, os betelitas eram facilmente identificados na área aos arredores por sua vestimenta e aparência em geral. Todo mundo estava abaixo constante vigilância pelos outros irmãos.
conhecidos como superintendentes, que informavam sobre o modo em que nos comportávamos, a forma como que dirigíamos nossas designações de trabalho, às quais sempre se fazia referência como privilégios, ou escravos modernos, né? Escravilégios. Nós olhávamos e víamos ali racismo, elitismo, alcoolismo e imoralidade. Ele está falando de Betel, hein? A um dos quais conhecia pessoalmente, eu, seguiu contando Nestor. Na Espanha, eu tinha claramente o controle da minha própria vida. E eu havia colocado o meu selo de personalidade ali durante 10 anos. Betel era para mim um mundo diferente agora. O mais importante que vi em Betel é que não atuavam de forma razoável. Se tratava todo de política. Gente que buscava uma posição, fazer uma mudança, um intercâmbio do serviço de limpeza por outra posição, por exemplo. Constantemente estavam imaginando todo tipo de truques para obter um trabalho diferente. Quando as pessoas alteram a sua conduta natural para alcançar uma posição, isso diminui a sua humanidade. Se transformam inferiores, se tornam inferiores aos humanos. No entanto, também induzem suas palavras e atuam de maneira enganosa para ascender ou crescer em Betel, sabendo que os superintendentes estão todo o tempo observando para poder dar um relatório sobre eles. Eu pensava que essa era uma maneira de ele fazer as coisas eu achava que essa era uma maneira de fazer as coisas lá no mundo e no Espírito e não no Espírito Santo. No entanto, assim era como as coisas aconteciam ali. Então começam a surgir dúvidas. Cris Sanches trabalhou junto a Nestor no departamento de tradução de espanhol. Nestor e Tony, sua esposa, fizeram amizade com René Vasquez, Cris Sanches e as esposas deles. Nestor questionou seriamente que o Espírito Santo estivesse operando em Betel devido à evidente carência dos frutos do Espírito lá dentro. Um dia, Nestor se sincerou, né? Se confiou as suas dúvidas a René Vasquez. René e Cris haviam comentado temas bíblicos com Raymond Franz, de modo que René lhes contou a Nestor sobre certas interpretações incorretas da Bíblia. Eles conversaram estas entre eles três, mas Nestor queria saber o que pensava Raymond Franz a respeito. Ligou a Raymond Franz e lhe convidou a vir jantar com ele. Em várias ocasiões, Nestor falou com Raymond Franz, o qual, sendo membro do corpo governante, havia traído a sua atenção essas discrepâncias bíblicas. Ele tinha se atraído a essas discrepâncias bíblicas, o qual o grupo considerava de particular importância. Era a ênfase que a sociedade colocava nos assuntos e nos negócios. Os olhos de Nestor se foram abrindo com respeito ao que estava ocorrendo na Watchtower e no departamento de redação. Por outro lado, os redatores da sociedade utilizavam a Bíblia, ainda que manipulando-a para apoiar os seus ensinos e as suas atividades organizacionais. Mas, por outro lado, a sociedade estava dirigindo um negócio a grande escala. Os dois interesses não pareciam confluir. Rechamamento de crenças, ou mudanças de crenças, né? Raymond Franz me animou a ler certas passagens da Bíblia sem tratar de utilizar para apoiar uma determinada crença, explicou Nestor. Ele não tratou de ensinar-me uma doutrina nova. Antes, mas sim que eu não tenho nenhum interesse em analisar esses passagens bíblicos agora, já que Raymond Franz os tratou a fundo no seu livro. Simplesmente direi que nas primeiras duas doutrinas
nas que deixei de crer foram que Deus tinha uma organização e que só 144 mil iriam ao céu. Isso foi as primeiras crenças que ele viu que eram mentira. Me causou muita perturbação dar-me conta de que essas crenças que eu havia defendido e ensinado não eram certas, de acordo com a mesma Bíblia. Uma vez que Nestor se deu conta de que o corpo governante, desde faz muito tempo, havia posto em marcha e uma frente ou um bloco elaborado que apontava a dar à sociedade a aparência de ser a única fonte da verdade, os pensamentos dele se dirigiam aos sacrifícios que ele havia feito em seus dias de universidade, particularmente seus estudos de psicologia em seu último ano. Naquele momento, Nestor se havia tornado tão apaixonado pela religião que abandonou a universidade antes do tempo, quando só lhe faltavam 15 breves horas de créditos para obter sua graduação universitária. Desejoso de ajudar a outros a entender a esperança de um futuro eterno, Nestor fechou a porta a qualquer profissão secular e ingressou na obra de pregação. Daquele momento em diante, todas as lutas e privações do serviço público eram excusáveis, porque se deviam a uma causa superior. Como Nestor explicou, tanto Tony, sua esposa, como eu, Nestor, né, havíamos considerado minuciosamente todos os detalhes em comparação com o grande privilégio de dedicar nossas vidas 100% à obra em benefício da humanidade. Agora, nos damos conta de que, na realidade, estávamos trabalhando para uma organização distorcida, que não tinha nada a ver com Deus, uma que havia alterado a própria Bíblia de acordo com as suas preferências. O casal havia planejado umas férias em Porto Rico, e Nestor trouxe consigo a mesma Bíblia que havia utilizado em Gileade, a qual continha muitas notas. Ambos a estudaram durante as férias e puderam ver a falsidade dos ensinos da Watchtower. Decidiram iniciar uma nova vida. Entregariam sua renúncia em Betel, regressariam a Porto Rico e se uniriam a uma congregação com a ideia de ir desaparecendo pouco a pouco da religião por respeito aos membros de sua família que eram, neste tempo, testemunhas de Jeová devotos. Queriam sair à francesa. Sua saída seria de modo agradável e tranquilo, ou assim o haviam pensado eles. Quando regressaram a Betel, não se sentiram os mesmos. Sabiam que as testemunhas estavam completamente longe de estar em harmonia com a Bíblia, que se tratava de uma invenção, de uma estafa. O corpo governante era irreconhecível com respeito ao escravo fiel e discreto, não tinha nada a ver com isso, ao que pretendia representar. A maior parte de suas coisas, né, suas pertenências, haviam sido embaladas em caixas e estavam prontas para serem enviadas a casa. Eles iriam visitar os pais de Tony em Atlanta, durante umas semanas, antes de regressar a Porto Rico. O pai de Nestor se havia mudado a Naguabô e eram bem-vindos para ficar com eles. Nestor terminaria seus estudos para obter um grau universitário e, com o tempo, se estabeleceriam por sua própria conta. Tentaram permanecer positivos e sobreviver às últimas semanas em Betel, com sorrisos nos seus rostos. Não mencionaram suas dúvidas a ninguém, destacando só o seu desejo de ter um estilo de vida convencional. Muitos betelitas admiravam sua valentia, voltar a começar tudo de novo, interrogatório e remoção. Agora vamos entrar nessa parte. No entanto, Nestor recebeu um convite dos homens da cúpula. Começaram intensos interrogatórios com o todo-poderoso
aparentemente irritado dedo do corpo governante que se certificava sobre o botão da armadilha organizacional sobre a qual Nestor se encontrava parado agora. Depois de um esgotador período de 5 dias, apertaram o botão. Nestor e Tony começaram sua caída numa espiral até o seu exílio, expulsos de Betel, deixando-lhes sem aonde ficar, na indigência e sem amigos. Nestor foi expulso junto com Crisantes, René Vasquez e as esposas destes. No seu livro Crises de Consciência, Raymond Franz detalha essa purga de 1980 em Betel de Brooklyn, um assunto sobre que a sociedade não escreveu quase nada. Nestor descreve esses dolorosos acontecimentos como segue. Ele diz: cada um dos tradutores do espanhol tinha uma pequena oficina com tabiques divisórios, paredes divisórias de madeira, na parte inferior e com vidro transparente na parte superior. A oficina, o escritório de Crisantes, estava justo ao lado do meu. Tony trabalhava de corretora de provas numa fila de cabines que havia diante das oficinas dos tradutores. De repente, irromperam, como se pode ver em televisão quando se apresenta a polícia. Eles estavam por todo lugar. Se levaram a Cris. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas fiquei ali e tentei realizar as traduções. Trouxeram a Cris de volta. Eu fui o seguinte: haviam, me parece, 4 ou 5, inclusive 6 deles, mais que em um ordinário comitê de 3. Eu os conhecia todos eles. Se levaram também a Tony e a mim a um quarto de paredes de vidro em uma esquina oposta a onde trabalhávamos, na fábrica, de modo que todos podiam nos ver. Um era membro do corpo governante, ao que eu conhecia bem desde a época da escola de Gilead. Outro levava um terno de jaqueta e era um desses tipos levados pelos metas, não sei, ascendendo como se fosse uma escala ou uma categoria de polícia de Betel. Todos eles eram anciãos, tal como eu também era, e nos informaram que haviam sido enviados por representantes do corpo governante para conseguirem o seu propósito de intimidação ao apresentar-se sem prévio aviso. E nós estávamos assustados, porque o mesmo haviam feito com Cris. Sua linguagem corporal era de nojo, inclusive de hostilidade. Ao princípio, realmente tive um medo mortal. De modo que ali estávamos nós sentados com uns loucos que nos olhavam fixamente. Eles foram muito severos, insistindo em que cooperássemos. Não era como um comitê regular em que os anciãos te dizem que se te acusa. Não. Faziam uma pergunta atrás da outra sobre minhas conversas com Raymond Franz. Eu lhes falei que minhas conversas privadas com meus amigos eram de minha própria incumbência. Me perguntaram o que havia dito Raymond Franz sobre determinado tema, e eu respondia uma e outra vez que eu não ia comentar minhas conversas privadas. Logo, outro me perguntava sobre outro assunto, tratando de entrampar-me, querendo saber que coisa havia dito Raymond Franz. Não houve resultados naquele dia, e se nos disseram que a reunião havia concluído. Não se iniciou nem se terminou com oração. Cada dia isso sucedia exatamente do mesmo modo. Chegavam justos depois de comer, por Cris e sua esposa, e logo por Tony e por mim. Ao final de cada reunião, nos ameaçavam. Se vocês não cooperarem, vão estar em problemas. Pensem nisso e regressem. Depois dessas reuniões, Tony e eu estávamos nervosos. Como se diz em Porto Rico,
Estávamos mais perdidos que uma barata em um baile de galinhas. Eu pensava que todos estavam olhando ao final do dia e quando saíamos pela manhã, esses dias foram realmente duros. Finalmente, lhes disse que podiam seguir falando comigo, mas que deixassem a minha esposa fora desse assunto. Eles queriam saber quando tivemos a Raymond France, quando convidamos, a Raymond France para jantar com eles, e a sua esposa jantando em nosso quarto. Disse que havíamos falado sobre muitas coisas, que se tratava de uma comida informal. Eles disseram que sabia tudo ao respeito, que havíamos frito um bife e tínhamos bebido vinho. Eu estava indignado porque perguntavam sobre as crenças de Raymond France. Eu disse, pergunte a ele, não a mim. Eu não posso dizer que coisa crê Raymond France. Lhes disse que eu creio, lhes disse e no que eu creio, e se é o que eles querem saber. Não creia que fosse justo por minha parte falar das conversas de meus amigos. No entanto, a reunião da cena, ou do jantar, tinha a finalidade de falar sobre os assuntos bíblicos. Também era uma reunião social informal para nos relaxar e conversar. O ancião de terno se movia pelo quarto, de um lado para o outro. Utilizava uma tática de terror da Gestapo. Sentado sobre a mesa, com sua perna sobre uma cadeira, enquanto eu levantava meus olhos para olhá-lo. Na última reunião, me disseram que se persistia com minha atitude, eu terminaria na rua, fora de Betel, com cartazes em contra da Watchtower. Me converteria num membro do escravo iníquo. Nesse momento, me fiquei nervoso e disse, eu sou aqui um ancião como você, e você deveria me respeitar, assim que não me fale desta maneira. A reunião terminou, eles me expulsaram aquela noite enviando uma nota ao nosso quarto. Nestor imediatamente lhes enviou uma nota em resposta. Ele não havia feito nada incorreto, de modo que não estava pedindo perdão, mas estava somente pedindo uma revisão de seu caso. Eles responderam mediante uma nota na manhã seguinte, insistindo em que se Nestor estava arrependido, o que queria confessar, não poderia fazê-lo através de um comitê de congregação. Teria que levar-se a cabo só através do corpo governante. Tinham medo de que eu pudesse influir em algumas pessoas da Espanha e do Porto Rico. Explicou Nestor. Eles sabiam que se eu escrevesse uma carta ao superintendente da sucursal da filial da Espanha, ele ia prestar-lhes atenção e que outros na Espanha e em Porto Rico me escutariam devido a que me tinham respeito e me consideravam uma pessoa importante. Em Porto Rico me conheciam muitas pessoas, assim que se eu retornasse de forma tranquila, eles acreditavam que eu poderia influenciar a outros. Mas o mais engraçado é que nunca me perguntaram em que eu acreditava. E eu lhes dizia de forma reiterada a cada dia, perguntem no que creio eu, e eu os contarei. Mas não me perguntem sobre o que crê Raymond France. Mas eles nunca me perguntaram. Eles já haviam tomado a decisão em suas mentes, assim que, por que se preocupar com minhas crenças, não é? Eles sabiam que eu me ia e que minhas caixas estavam já prontas para serem enviadas, de modo que decidiram que seria melhor desfazer-se de mim para evitar problemas. Queriam intimidar a outros e utilizar-me a mim como um ratinho de laboratório. Foi um alívio saber que não necessitamos interpretar nenhuma farsa a mais. Mas sabíamos que isso ia causar problemas mais sérios com os pais de Tony. O pai dela havia estado na obra de circuito e ocupava um alto cargo. Lhe perguntei a ela se estava disposta a passar por isso, já que ela não havia sido desassociada, só eu. Ela esteve de acordo comigo. Ela havia visto o suficiente como para saber que não queria formar parte desta organização. Isso
é uma esposa. Isso é uma esposa. Quando viu a mentira e a sujeira da organização, o marido falou, você que sabe, querida, você não foi desassociada, você pode ter contato com teus pais. Ela disse, não. Eu já vi a mentira aí. E eu sei quem você é. Eu estou contigo, meu marido. Isso é uma esposa. Depois de deixar Betel, a família Quillan se dirigiu à casa da irmã de Tony, em Long Island, e desde ali à casa de seus pais, os pais dela. Nenhum de seus pais perguntou o que havia ocorrido na realidade. Não estavam interessados em conhecer nenhum detalhe, assumindo que se o corpo governante havia visto adequado expulsar a Nestor, Jeová aprovava sua conduta de rechaço, de recusa. Vê? Os bitolados da vida é assim. Não quiseram nem saber o porquê expulsaram o Nestor. Se o corpo governante decidiu, está decidido. É o Deus deles, é o bezerro de ouro. Bando de canalhas. E aí diz, has perdido o teu primeiro amor. Essa é a razão pela que vês as coisas desta maneira. Não temos nada mais que falar. Nestor e Tony hoje. Felizmente, o pai de Nestor estava contente em ajudá-los, asqueado de que os houvessem tratado de um modo tão vergonhoso, tão avergonhado, né? Tão mal. Que bom, né? Que o pai decidiu ajudá-los. Eles aceitaram sua hospitalidade até que finalmente puderam iniciar sua nova vida. Os Quillan estão, na atualidade, num negócio das propriedades imobiliárias de San Juan. Nestor oferece um serviço de autoajuda e dirige seminários, planteamento claro. Ele trabalha como voluntário da AAWA, Advogados que significa Alto aos Abusos da Watchtower, agora em espanhol. Como tradutor. Eles progressaram de um degrau a outro, na experiência, eles continuaram progredindo. Não havendo tido nenhum interesse em revelar a inteira história de seu debacle da Torre de Vigia até agora, 33 anos mais tarde. Antes de oferecer-me como voluntário para a oportunidade de escrever a história de Nestor, revisei Crises de Consciência, também a citada de Raymond Franz ao princípio deste artigo, que me convenceu de que se necessitava ser relatada essa história. Fiquei cautivada pelo fato de que uma conversa privada se questionasse de forma repetitiva por não falar de como mexeram e trataram os rumores dentro desta organização e causaram a expulsão de Nestor da Sociedade Torre de Vigia. Eu tive uma experiência similar e aí continua contando a história. Assim que vimos aqui, a história de um homem de uma família que dedicou toda a sua vida, foi superintendente de circuito de distrito na Espanha, na época da repressão aqui. Um homem que transmite paz e tranquilidade. Investigaram a Bíblia e se deram conta das mentiras da Torre de Vigia. Decidiram sair sem fazer barulho. Mas como eram amigos de Raymond Franz, membro do corpo governante, eles sabiam que não podiam deixá-lo sair assim. Por isso, ativaram o mecanismo da opressão, do interrogatório ilegal e das ilegalidades e dos crimes cometidos dentro dessa organização. Esta organização tem este mesmo proceder até hoje nas suas congregações. Autoridades, fiquem atentos a esta organização. Até hoje eles oprimem as pessoas que não pensam como eles. Eles fazem, sim, comissões judicativas como interrogatórios policiais, aonde colocam pessoas, até apontam no nariz delas e as acusam de não pensar como eles. E as expulsam. E ao serem expulsadas dessa organização, essas pessoas são tratadas como se estivessem mortas pelos seus próprios familiares, como é o meu caso. Assim que, atentos. Você que hoje está assistindo e viu aqui a história de Nestor Quillan e sua esposa Tony, saiba que a tua história é uma mais, que este modus operandi desta organização é desde os altos escalões de Betel, desde o corpo governante
até os anciãozinhos pé rapado das congregações, os chupa-dedo da vida, os que se crê alguma coisa que na verdade são marionetes do corpo governante. Assim que você não está sozinho. Estamos juntos. Hoje nós vimos a história de Nestor Quillan e sua esposa, Toni. Eu traduzi automaticamente, provavelmente eu não consigo, transmitir aquilo que eu falaria normalmente em português, porque está em espanhol. Mas espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Aqui vocês estão diante de uma pessoa que se sente vítima desta organização. Eu sou uma vítima dela. Eu não vou falar mais que perdi minha família. Não. Minha família nunca foi minha. A família que me abandonou por esta organização nunca foi minha. Pertencem a esta organização demoníaca. E ali que fiquem. Eu estou com vocês, minha nova família, a quem eu dedico e entrego toda a minha atenção diária e o meu coração, em respeito à verdade e a Deus, o Todo-Poderoso, que está nos céus, e a Cristo. E quero continuar fazendo isso enquanto eu tiver forças, e vou continuar fazendo. Não tenho medo de vocês, Torre de Vigia. Quanto mais vocês se mexerem, mais eu me mexerei em contra de vocês. Eu estou disposto a dar a minha vida, literal, em prol desta causa. Não animo ninguém a usar a violência. Repito, não animo ninguém a usar a violência. Usem a tua inteligência, isso sim, e a tua voz e a tua força em contra das mentiras, das atrocidades, dos absurdos, das calúnias e das aberrações causadas por esta organização, que vai de verdadeira, mas que na verdade é uma mentira dos pés até a cabeça. Esse corpo governante são charlatões e que vão de representantes de Deus na terra, querendo ocupar o lugar de Cristo. Bando de canalhas, hipócritas e mentirosos. É o que vocês são. Assim que me revolta ver uma história como essa, de um homem tão bom como esse. Procurem na internet, no YouTube, Nestor Quillan. Ou Quillan. Eu sempre erro. Quillan. E sua esposa, Toni. E vocês verão os dois contando a história deles. Assim que uma quarta-feira a mais, no Conte-nos a sua história, hoje homenageamos a quem devia, aqui no Brasil, ser conhecido também, embora muitos já devem conhecer. Nestor Quillan e sua esposa, Toni. Um beijo no coração de vocês, que continuam lutando até hoje. Como muitos de nós aqui neste canal, Adriano, a voz dos que não falam. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho, vamos fazer crescer este canal para chegar a mais pessoas. E você que está sofrendo hoje, lembre-se, estamos juntos com você. Deus, o Todo-Poderoso e Cristo, está segurando as tuas mãos e dando força por meio do Espírito Santo. Junto conseguiremos continuar sobrevivendo fora desta organização. E aqueles que nos abandonaram, que continuem em sua vida. Nós nos apegaremos à verdade e continuaremos recebendo de Deus suas bênçãos. Assim que recebam o meu abraço mais caloroso. E como todos os dias, recebam um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.